Os governos, olha só, existe uma unificação de governos. Essa história que a gente vê aqui na superfície da briga entre governos é meio que para cumprir algumas agendas e algumas programações, mas aqui existe uma política que tem outras regras e que não tem a ver com etnia. Por exemplo, ó, essas pessoas aqui, elas são chamadas por códigos. Elas não têm nome, os humanos. Por quê? Porque aqui é diferente. É como se aqui não existisse essa diferença de que eu sou americano, você... São cientistas e ele ajuda nisso aqui tudo, principalmente na parte das tecnologias das máquinas. Ele entende muito das tecnologias das máquinas. Ele não gosta, ele já tinha falado isso para mim, ele não gosta muito da biologia humana, ou seja, ele não gosta muito do vaso biológico humano, porque ele vê que, ó o que ele falou agora, vocês estão pela metade, é a mesma história que eu já ouvi, falta muitas ativações, muitas coisas para que vocês se tornem, ele fala que é como se a gente fosse crianças, mexendo com armas, controle do corpo, a gente não tem controle das células, ele tem total controle do corpo dele, das células. Por exemplo, ó, ele não se alimenta, ele retira do ar aquilo que é necessário para a manutenção do corpo dele, e o próprio corpo, ele falou que existe um sistema biológico que a própria biologia gera, as próprias células geram um alimento. O ato delas existirem, o ato delas viverem, a vida delas, o resultado, como se fosse, por exemplo, igual o oxigênio e o gás carbônico. A planta pega o gás carbônico e transforma em oxigênio. Assim, eles fazem fotossíntese, entendeu? Então ele não precisa. Ele acha assim, e ele está dizendo que biologia, a maioria das biologias tem esse sistema, alguns sistemas um pouco diferentes, alguns se alimentam de essência de planta, ele também consegue te extrair essência das plantas, mas ele consegue, o corpo dele consegue se autoalimentar, produzir. Por exemplo, ó, ele vive o tempo que ele quiser. Se ele quiser trocar a consciência dele em outro corpo, ele pode. Se ele quiser construir um corpo, eles têm tecnologias para isso, entendeu? Se ele quiser construir um outro corpo e transferir a consciência. Então, com os humanos, ele fala do que a gente vai passar e do caos. Ele tem um programa para construir. Ó, ele está falando que mais ou menos, que, por exemplo, assim, ó, a minha geração não é suficiente, porque e assim, é um acordo com a espécie dele, que tudo que tudo ele está falando que o cíclico do planeta dele depende, é tudo em elo, entendeu? Ele está fazendo porque é programação. E ele sabe que o acelerador aqui humano e a gente desenvolver como ser ajuda o sistema dele. Ele falou que ele não tem nenhum aqui, ó, a maioria aqui não tem nenhuma intenção de se esconder. Quem esconde é os governos. E aí ele falou que ele não se mete em coisa humana. Tipo, a politicagem humana, ele não tá nem... A maioria aqui, ó, a maioria deles aqui, um monte aqui, a maioria deles aqui não tá nem aí pra isso. Eles não se preocupam. Isso é coisa humana. Ele não tem intenção nenhuma de aparecer na superfície, porque ele é um programa. Ele tá aqui para cumprir o programa dele. E o programa dele é aqui embaixo. Nenhum deles aqui tem. Por isso que eles não fogem. Não existe a ideia de fugir. Nunca teve preso. Na verdade, os humanos tinham medo dele. Os humanos estavam estudando ele. E ele tem ciência para esperar porque ele é um programa. E ele vive o tempo que ele quiser. E se der pau no sistema dele, ele tem como, por exemplo, pedir para aquilo que é a equipe dele, que é outros que tem igual ele, trazer uma outra. E detalhe, tá? Se o corpo dele acontecer alguma coisa, outro sistema dentro do veículo dele, ou não é, ele pediu, desculpa, não é um veículo, já entendi. É uma tecnologia. Ele criou uma tecnologia, tipo um computador, tipo um servidor, que os humanos conseguem conversar direto com o servidor. Tipo, ele não tá nem aí se descartar o corpo dele. Ele não tem apego no corpo. Ele disse que partes das células dele ele cedeu várias amostras. Só que ele fala que falta pra gente muito conhecimento, sabe? A gente não consegue fazer muita coisa. Muita coisa foi feita, e assim, o que a gente sempre pensa, e ele não faz questão nenhuma disso, porque isso não é programação dele. Mas, por exemplo, assim, ele falou assim que muito do que a gente faz quando a gente extrai DNA é querer juntar com o nosso. Sem que a gente consiga. E ele falou assim: olha, tem coisas, ativações e coisas que vocês poderiam fazer em vocês, que tem a ver com autoconsciência. Ele falou: vocês podem fazer o que vocês quiserem, pode catar aí, ó,
pegar o DNA de todos esses aqui, ó, e gerar um bebê novo, com todo esse DNA aqui. Provavelmente vai dar ruim. Porque tem a ver com o quanto da Terra, com o que o humano está fazendo com a consciência humana. Ele falou assim, ó, pode pegar. Ele falou, por isso que tem muito. Ele falou assim, olha, você não tem ideia da quantidade de tecnologia que não só esse governo, como outros governos têm, a quantidade de corpos, vivos ou não, avivados ou não, que está sobre mas não consegue fazer muita coisa. Porque, na verdade, a gente não entende que não adianta hibridizar sem melhorar o vaso biológico, porque assim, o DNA humano atrapalha o processo de hibridação. Entendeu? A gente não consegue. Ele tá falando que teve seres que subiram para a superfície, que deram um problema e que dão um problema matando seres humanos e animais, que são coisas feitas em laboratório. Alguns os humanos põem para testar, para ver como que é, outros perdeu o controle mesmo. Porque é assim, ó, ele falou que o desenho, uma parte genética que a gente tem que é bem instintiva, bem animalesca. Quando você mexe com hibridação, você atinge esse cérebro mais animalesco, tipo, vira um animal, entendeu? Vira mais. Ele falou assim que como a gente tem uma tendência muito grande a não controle, ao ódio, aos sentimentos. Quando acontece esses processos de hibridação aqui, e olha o que ele tá falando, pode pegar. Você acha que vocês não têm híbridos? Vocês não tentaram fazer hibridação com seres que emitem uma frequência boa, tipo pleiadiano, arcturiano? Vai dar mesmo BO. Porque o problema está no vaso biológico humano. Ele falou que as máquinas que fazem o processo evolutivo, que dá os upgrades no humano, não vai acontecer para todos os humanos simultâneo. Só acontece quando esse humano começa a ganhar consciência. Ele tem que ter essa autoconsciência, ele tem que fazer o trabalho dele, ele tem que entender sobre a consciência dele, sobre o que é consciência, para essas máquinas, para o efeito dessas frequências fazerem, para que a frequência faça efeito. Por quê? Existem alguns genes ou algumas coisas que são ativadas nessa autoconsciência que é como se fosse um mecanismo para startar. Alguma coisa que acontece que tem alguns mecanismos internos que precisam acontecer, não adianta. Se você pegar, por exemplo, o pessoal que tá com baixa consciência e você ligar a máquina e deixar a frequência correndo no corpo dela, não vai acontecer. Ao contrário, você pode transformar ela num animal, nesses animais, Aí ele tá falando desses mitos que a gente ouve, essas histórias mitológicas, a ver com isso, com essas disfunções. É por isso que às vezes pegam alguns desses aí e tem DNA humano. Porque na verdade é um humano disfuncional mesmo. Você ativa algumas coisas, mas ele fala que é a consciência que tem que alterar. Porque se a consciência humana, se esse tal desse gene, que eu não sei que gene que é esse, ele fala que é o gene da espiritualidade, o gene da consciência, que seria a partícula de Deus, por exemplo. Se isso não ativar no humano, ele vira um animal, literalmente. Pior, um animal com poder. Com uma força extraordinária, com uma visão noturna, que caça, que vira predador, trole. E é aqui, ó. Porque falta a ativação dessa que ele chama de partícula de Deus, sabe? Essa consciência divina. Se não tiver essa consciência, vocês conseguem fazer um monte de coisa usando essa tecnologia arcaica que ele está mostrando aqui, que é antiga, que é uma fusão que acontece de núcleo de... Eu acho que é do núcleo do átomo. Entendeu? Mas ele falou que é totalmente perigoso, por isso que tem que ter esses computadores, essas IAs controlando. Ele está trabalhando numa linha de tecnologias de desenvolvimento de máquinas mesmo, tentando trazer equipamentos que sejam, primeiro, o tipo de energia que eles admitem serem usadas é essa energia que não é poluente, não degrada, enfim, tudo isso aqui. Ele trabalha, ele ajuda, é como se ele desse códigos, menções, tecnologia para a parte de engenharia, desenvolvimento dessas máquinas na parte de tipo engenharia. Ele falou que tem uma certa... eu entendi. Você tem que ter uma certa... Ai, meu Deus... pressão certa para você alterar alguns estados da matéria, no caso aqui do metal. Você tem que submeter ele a um tipo certo de pressão e alterar alguma tipo temperatura, algumas coisas. É isso que ele trabalha. Por isso que aqui embaixo eu tenho a sensação de que a pressão aqui é muito forte. Parece que você está no fundo do mar.
plano, vocês começaram a entender e a alinhar a energia da Terra, eles não respondem coisas que eles sabem se o humano não questionar. Se o humano não chegar nessa dúvida, tipo, eles vão dando o que. Eles se ajustam o que você tem. Ele diz que as frequências que a Terra emite, essa ressonância emite, elas realmente trabalham diretamente na consciência humana, ou seja, no resultado emocional humano. Mexe e